Fala pessoal, estou aqui então para o último, exemplo sobre a equação de Bernoulli, tá? Num exercício onde que ele pede então para que a gente calcule a vazão em massa e em peso de certo óleo, tá? Em escoamento num tubo convergente, tá? Em tubo convergente da figura, para elevar uma coluna de 20 centímetros de óleo no ponto zero. Tá? Dados desprezar as perdas, tá? Então não tem perda de carga, tá? E o peso específico do óleo igual a 8.000 newtons por metro cúbico e a gravidade igual a 10 metros por metros por segundo ao quadrado, tá? Então são as informações que ele nos traz. Tá? Gente, para eu conseguir calcular, então essas vazões, primeiramente eu vou ter que calcular a vazão volumétrica, que é a velocidade vezes a área, certo? Então eu preciso ou da velocidade em zero ou da velocidade em 1, tá? Já que ele deu os diâmetros dessas regiões, então eu consigo calcular, e pela equação da continuidade nós temos que a vazão volumétrica é a mesma, já que o fluido pode ser considerado um fluido incompressível, já que ele não vai ter perda de carga, nada disso. Tá? Agora, a vazão em massa, a gente pode obter pela massa específica vezes a vazão volumétrica. Lembrando que a massa específica pode ser calculado dividindo o peso específico pela gravidade. Tá? E a vazão em peso, que pode ser obtida pela vazão em massa vezes a gravidade. Tá? Então a gente consegue obter esses valores. Ou, se você preferir, a vazão em peso também pode ser calculada diretamente pelo peso específico vezes a vazão volumétrica. Tá? Então, de uma forma ou outra, a gente precisa calcular essa vazão volumétrica. Tá? Para calcular essa vazão volumétrica, a gente precisa então dessa velocidade. Para a gente conseguir obter essa velocidade, já que o exercício ele não traz para a gente nem a velocidade em 1, nem a velocidade em 2, senão ficaria muito fácil, nem velocidade 0 e velocidade 1, a gente vai ter que trabalhar com a equação da continuidade mais a equação de Bernoulli, fazer a associação das cargas, tanto cinética, quanto potencial, quanto de pressão. Tá? Então, inicialmente, eu já vou trabalhar com a equação da continuidade para a gente obter uma relação interessante. Tá? Então, a vazão em Q, em zero, vai ter que ser igual à vazão em 1. Dessa forma, a velocidade zero vezes a área em zero vai ter que ser igual à velocidade em 1 vezes a área em 1. Tá? Nesse caso, a gente pode trabalhar com as áreas em milímetro mesmo, tá? Então a gente vai ter que a velocidade em zero vezes nosso tubo, Então quando é tubo eu assumo que ele é circular, tá? Vai ser dado por π diâmetro ao quadrado dividido por 4, que vai ter que ser igual então à velocidade de 1 vezes π vezes o diâmetro da segunda seção ao quadrado, dividido por 4. A gente já pode fazer algumas simplificações, tá? Então eu posso simplificar esse valor com este valor com este, e a gente vai conseguir então correlacionar que V0, ou a velocidade no primeiro ponto, tá? Ele vai ser dada pela velocidade no segundo ponto, que é a velocidade no ponto 1, pelo diâmetro desse ponto 1 ao quadrado, dividido pelo diâmetro da nossa seção zero ao quadrado. Tá? Eu posso definir isso pela equação da continuidade. Tá? Como os nossos diâmetros, aqui eu vou fazer algumas simplificações mais interessantes. Nosso diâmetro, vocês podem perceber que um é o dobro do outro. Esse aqui é o dobro desse. Tá? Então a razão entre os diâmetros é o dobro, ou seja, a razão deste para esse é o dobro. Como está ao quadrado, que a área vai ser 4 vezes maior. Mas bom, vamos lá. Então a velocidade em zero vai ser igual à velocidade em 1 vezes, então, 80, não, minto, 80 não, 40, diâmetro 1, 40 ao quadrado,
dividido por 80 ao quadrado. Posso tomar aqui algumas relações, gente, que é a seguinte relação. Note que esses dois valores estão ao quadrado. Então eu posso colocar assim, ó, V0 vai ser igual a V1 vezes 40 dividido por 80 elevados ao quadrado. Tá? Então eu chego dessa relação que a velocidade zero ela vai ser igual a 1/4 da velocidade V1. E até posso explicar, ou ficar de melhor representação assim, né? V1, então, é igual a 4 vezes a velocidade em zero. Tá? Então, achei essa primeira relação que associa as duas velocidades. Gente, só para compreender, de onde veio esse 1/4? É o seguinte, 40 dividido por 80 é meio. Meio elevado ao quadrado é 1/4. Então vamos guardar essa relação que a gente descobriu pela equação da continuidade e vamos para Bernoulli. Tá? Agora para Bernoulli a gente vai ter que fazer uma interpretação um pouco mais interessante de todo o sistema. Né? Então a nossa carga H0, né? Ou seja, a nossa carga no ponto 0 vai ter que ser igual à nossa carga no ponto 1. Ou seja, a nossa carga potencial em zero mais a nossa carga cinética em zero, né, dividido por 2 vezes a gravidade, mais a nossa carga de pressão, né? Qual que seria a nossa carga de pressão? Nossa carga de pressão é o P0 sobre a massa específica do fluido, vai ter que ser igual à nossa carga potencial no ponto 1 mais a velocidade no ponto 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, ou seja, a nossa carga cinética nesse segundo ponto, mais a nossa carga de pressão no segundo ponto. Tá? Agora vai vir aqui umas relações bem importantes. Tá? Vamos fazer algumas simplificações. Primeira, gente, a gente está trabalhando sobre a mesma linha de corrente. Tá? Então quer dizer que a minha carga potencial ela é a mesma, né? Ela está na mesma linha de corrente, então a carga potencial, né? Então na verdade essa linha de corrente está na mesma altura, tá? Então a nossa carga potencial é a mesma. Então eu posso simplificar esse Z0 com esse Z1, eles estão na mesma altura. Tá? Então note que caiu em algo muito parecido com o que a gente conhece, né? Que a gente já viu no primeiro exemplo, né? Que a gente fez em aula. Então eu vou separar, ou seja, deixar velocidade de um lado, deixar pressão do outro lado, indiferente de conforme vocês vão fazer isso, vocês vão deixar de um ou de outro. Nesse caso eu vou deixar velocidade do lado esquerdo. Tá? Então a gente vai ter velocidade 0 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, menos a nossa velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, vai ter que ser igual a nossa P1 sobre a massa específica, tá? Menos a P0 sobre a massa específica. Tá? Então, tentando aqui simplificar, a gente vai ter aqui 2 vezes a gravidade, V0 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, vai ter que ser igual a pressão 1 menos a pressão 0, sobre a nossa massa específica, ou peso específico. Tá? A gente chega nessa relação. Agora vem aqui a análise, tá, gente? Qual que é a análise que nós precisamos fazer? Né? O que nós precisamos verificar? Né? Essa diferença de pressão. Tá? Lembrando que a gente vai estar trabalhando com a questão da pressão efetiva. Né? Ou seja, o que é pressão efetiva? A gente está desconsiderando a pressão atmosférica pelo seguinte fator.
né? Neste ponto zero, a pressão que é exercida é essa pressão de coluna de fluido, que é definida por 20 centímetros. Tá? Enquanto que na nossa região 2, a única pressão que atua é a pressão atmosférica, né? A região 1, né? Nossa pressão atmosférica. Agora, o que acontece nessa região? Nessa região também existe pressão atmosférica, esse cara está aberto. Então, a pressão atmosférica, tá? Então, qual que é a pressão em zero? A pressão em zero, ela é dada pela soma entre a pressão atmosférica mais a pressão exercida por esse fluido aqui em cima, tá? Toda essa coluna de fluido, tá? Então, mais a pressão efetiva, certo? Neste ponto. A pressão no ponto 1, ela é somente a pressão atmosférica, tá? Que ela é uma seção aberta, o fluido está saindo dali. Então, o que eu posso fazer? A diferença entre P1 e P0 vai ser exatamente a pressão efetiva. A pressão efetiva é a pressão dessa coluna de fluido, tá? Só que essa coluna de fluido já é a altura manométrica do meu fluido, tá? Então eu posso vir aqui na nossa expressão, opa, voltei errado, né? Posso vir aqui na nossa expressão, dizer então que V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade vai ser igual a menos, né, vai ser diferente, vai ser negativo, né? P2 para P1, houve uma perda de carga de pressão ali, nesse ponto, tá? Menos a nossa P0 dividido pela massa específica, tá? A gente vai chegar nesta relação. Quanto vale este valor, tá, gente? É exatamente essa coluna de fluido, né? Vamos tentar recordar disso, né? O teorema de Stevin fala disso, né? Mas a gente tinha lá a seguinte relação, né? Uma pressão, ela é igual, depois eu vou apagar aqui, né? Uma pressão, ela é igual a massa específica dividido pela altura, ou seja, a altura manométrica é pressão dividida pela massa ou pelo peso específico, tá? Então P0 sobre a massa específica, tá? Na verdade aqui não seria P0, mas sim a pressão efetiva, tá? Pressão efetiva sobre o peso específico é a nossa altura H, que é exatamente esses nossos 20 centímetros, que é 0,2 metros, tá? Então a gente pode estar simplificando essa nossa expressão para, vamos colocar aqui bonitinho, V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado vai ter que ser igual, tá, a essa diferença de pressão que vai ser negativa, que vai ser menos 0,2 metros, tá? Dividido então por 20. E a gente chega então que V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a menos 4. Tá? A gente chega nessa expressão aqui. Agora, quem é V1? Ela é 4 vezes a V0. Tá? Então a gente vai ter V0 ao quadrado menos 4 vezes V1 ao quadrado vai ser igual a menos 4. Daqui a gente vai chegar então que V0 ao quadrado menos 16V, que é V0, V0 ao quadrado vai ser igual a menos 4. Então a gente tem que menos 15 V0 ao quadrado vai ser igual a menos 4. Tá? Então V0 ao quadrado vai ser igual a, posso simplificar esse menos com esse menos. Se eu tivesse isolado a pressão e a velocidade por outro lado, os sinais seriam positivos e a gente não teria problema, tá? Então V0 vai ser 4 dividido por 15, né? V0 ao quadrado. Ou seja, a velocidade V0 vai ser igual a raiz quadrada de 4 sobre
15. Então, a nossa velocidade no ponto zero vai ser dada por, pegar a calculadora, raiz quadrada, abre parênteses, 4 dividido por 15, fecha parênteses, igual 0,516, tá? Então, deixa eu ver se eu fiz a conta corretamente na calculadora, isso mesmo, 0,516 aproximadamente, tá? Metros por segundo. Essa é a velocidade de escoamento no ponto zero. Eu preciso, então, da vazão. Então, a vazão vai ser dada pela velocidade em zero vezes a área em zero, tá? Então, a nossa vazão em zero, a gente já descobriu, ela é 0,516 vezes a nossa área, que é de π, vezes o diâmetro. Agora eu preciso trabalhar com diâmetro em metro, né? E 80 milímetros, então é 0,08, tá? Então, ao quadrado dividido por 4. Então, a nossa vazão volumétrica, ela vai ser dada por... Tá, gente? Nem vou apagar, vou usar com todos esses valores aqui mesmo. Então, vezes shift π, vezes 0,08 ao quadrado, dividido, então, por 4. Então, igual, isso vai gerar para a gente 2, na verdade, 0, tá? 0, tá vendo que tem um 10 a menos 3 aqui, tá? Então, 0,0026 aproximadamente. 26 aproximadamente metros cúbicos por segundo, ou aproximadamente, aí neste caso, 2,6 litros por segundo, tá? Seria mais ou menos essa relação para unidade volumétrica em litros, tá? Agora, ele quer a vazão em massa. Então, a vazão em massa vai ser o valor dessa vazão, ou seja, 0,0026 metros cúbicos por segundo, vezes a massa específica, tá? A massa específica, o óleo, ele tem peso específico de 8.000, então a massa específica dele é de 800, tá? Então a gente vai multiplicar o nosso valor que a gente obteve aqui por 800, igual 2,07, tá? Aproximadamente, então, aqui 2,1 quilograma por segundo de vazão em massa. E a vazão em peso vai ser dada pela vazão em massa vezes a gravidade, ou seja, 2,1 vezes 10 vai ser então igual a 21 newtons por segundo. Na verdade, né, vezes 10 seria aqui com exatidão 20,76, seria 20,8 newtons por segundo, né? Mas como a gente está trabalhando com aproximações, né, esse valor já está de bom tamanho. Certo, gente? Esse é o último vídeo. Fico por aqui e aguardo vocês no nosso momento síncrono. Grande abraço, fui!